Em 1727, poucas semanas antes de sua morte, um dos homens mais famosos da época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos. O que poderia haver ali para ele querer destruir tão desesperadamente? A data da batalha final? Os ingredientes da pedra filosofal? Talvez até a chave da vida eterna? Esse homem foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu os segredos da gravidade, mas parece que maçãs caindo não estavam no topo de sua lista de prioridades. Ele passou a vida estudando secretamente a arte milenar da alquimia, códigos na Bíblia e o momento do fim do mundo. Ele era capaz de ser absolutamente centrado em alguma coisa e obcecado. Ele era uma figura grandemente contraditória. Por que tanto segredo? E o que ele tinha a esconder? É o que vamos saber ao abrirmos os arquivos confidenciais de Sir Isaac Newton. Arquivos confidenciais. Isaac Newton. Destruir seus manuscritos antes de morrer foi o último ato da vida de segredos de Isaac Newton. Para descobrir o que ele queria esconder tão desesperadamente, precisamos voltar aos seus dias de juventude. O ano é 1661. Com 18 anos, o jovem Isaac Newton deixa sua casa para cursar a Universidade de Cambridge. Rob Iliffe passou mais de 25 anos estudando os manuscritos de Newton. Em dado momento, no início de 1664, ele assiste a palestras matemáticas de Isaac Barrow. E fica bem claro que, mesmo tão moço, ele é capaz de fazer pesquisas totalmente independentes e originais. Em 1665, a peste negra é uma epidemia espalhando-se a partir de Londres. Newton deixa Cambridge e viaja 160 quilômetros para o norte, para Woolsthorpe, procurando proteção em casa de sua família. Durante os 2 anos que passa ali, ele inventa o cálculo, faz grandes descobertas sobre a natureza da luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o criar a teoria da gravidade. No seu retorno a Cambridge, Newton descobriu leis fundamentais que governam o universo. Mas nada disse a ninguém. Uma das coisas interessantes sobre Newton é que ele faz uma obra importantíssima e depois é capaz de largar os papéis debaixo da cama e esquecê-los. Newton é muito reservado e não tem interesse em partilhar sua obra com o mundo que viria a ser afetado por ele. O professor Michael Fitzgerald o estudou exaustivamente. Ele tinha pouquíssimas relações sociais e baixa empatia. Era desconfiado, paranoico, cruel e sádico, mas tinha uma enorme capacidade de hiperfoco, de fazer perguntas fundamentais, conduzir experimentos persistindo na questão até encontrar uma resposta. Essa capacidade única de hiperfoco atrai a atenção do seu professor de matemática, Isaac Barrow. Ele começa a promover Newton entre os colegas. O modo como alguém se tornava conhecido em meados do século XVII não é o mesmo de hoje. Era algo pessoal. Seu trabalho era mostrado a vários luminares, e eles reconheciam que você era uma figura importante na profissão. E foi o que aconteceu a Newton. Isaac Barrow começou a mandar um dos 2 trabalhos feitos por Newton, e um pequeno grupo fica então sabendo que essa pessoa é um matemático de talento. E todo matemático da época quer a honra de se tornar membro da recém-fundada Royal Society. Kit Moore é bibliotecário da Royal Society hoje. Em 1660, quando a Royal Society foi fundada, era uma faculdade para a melhoria do conhecimento natural. Membros da época de Newton incluíam cientistas eminentes, como Robert Boyle, Christopher Wren e Edmund Halley.
Eles estão interessados em ouvir as ideias desse jovem cientista renegado, mas conseguir que o reservado Newton se envolva não é tarefa simples. Ele se torna mais brilhante e ainda mais solitário. Newton trabalha obsessivamente. É recluso e escreve grande quantidade de material que ninguém vê. Esse é o conhecimento que ele está desenvolvendo para si próprio. Andrew Gregory é especialista em história da ciência. Creio que ninguém descreveria Newton como popular e cordato em nenhum momento de sua vida. Ele é muito obsessivo sobre seu trabalho e, fora dele, poucas coisas atraem seu interesse. Newton permanece trancado em seus aposentos, falando apenas com poucos homens que ele respeita, tais como Barrow. E é outra intervenção de Isaac Barrow que finalmente impele Newton a sair do recato para a evidência. Newton é a primeira pessoa em 1667 ou 1668 a fazer um telescópio refletor de trabalho. Ele o mostra a Isaac Barrow, que envia o telescópio refletor de Newton à Royal Society. O telescópio de Newton é revolucionário porque é 10 vezes menor que os telescópios equivalentes da época. Estes eram telescópios refratores que usavam lentes para aumentar objetos. Quanto maiores as lentes, melhor o aumento. Mas para ver pontinhos de luz como planetas e estrelas, eles tinham de ser enormes. O telescópio de Newton usa espelhos em vez de lentes. Esses telescópios refletores podiam ser muito menores para ter o mesmo aumento, sendo muito mais fáceis de usar. Mas o tamanho não era o único problema dos grandes telescópios antigos. Eles causavam pequenos arco-íris em torno da borda dos objetos, tornando difícil vê-los claramente. Esse efeito é conhecido por aberração cromática. O telescópio de Newton não tinha esse problema. Instrumentos refratores eram muito grandes e a aberração cromática era difícil de ser resolvida. Newton, de uma vez só, parece ter solucionado todos os problemas dos cientistas. Depois de receber o telescópio inovador de Newton, a Royal Society quer ver o que mais esse estranho personagem tem a oferecer. O secretário da Royal Society diz a Newton: "Isso é extremamente interessante. Você tem mais alguma coisa?" E Newton diz: "Sim, tenho uma coisa guardada há alguns anos. Não vale muito, mas acho que é a maior descoberta da ciência." E ele manda para a Royal Society seu famoso estudo de luz e cores. Esse estudo que Newton vinha mantendo em segredo era a descoberta que o levou a usar espelhos em vez de lentes em seu telescópio. Newton descobriu que quando você passa a luz através de uma lente, ela se divide em suas cores constitutivas. Se você passar essas cores por uma lente, elas não se dividem mais. A teoria de Newton era de que essa luz branca é feita dessas cores constitutivas. A descoberta de Newton revolucionou o modo de pensarmos sobre a luz e a forma de construirmos telescópios. Os velhos telescópios refratores tinham revelado os planetas e suas luas, mas os telescópios de Newton atraíram claramente a atenção pela primeira vez. Newton é finalmente reconhecido por sua obra incrível e começa a se abrir para o mundo. Então chega Robert Hooke. Cientista talentoso por direito, ele é o curador de experimentos na Royal Society. Robert Hooke é, digamos, a estrela da Royal Society. E não tem motivo para pensar que deixaria de sê-lo. Até que em 1672 a Royal Society recebe esse estudo de um obscuro professor de matemática em Cambridge. E Hooke imediatamente percebe que há um problema. Robert Hooke é uma figura popular nos círculos da Coffee House, a melhor forma de promover suas ideias científicas na época. A cultura das coffee houses era ciência no tipo de contexto que podia ser debatido em público entre grupos de indivíduos de mentes iguais. Eles se reuniam em coffee houses e trocavam ideias sobre o mundo. Era um fórum público e não necessariamente o lugar onde Isaac Newton se sentiria confortável, creio eu. Robert Hooke lê a teoria da luz de Newton e descobre que ela conflita com o seu próprio entendimento de como a luz funciona.
Ele escreve uma crítica contundente sobre o estudo de Newton que é discutida entre os membros da Royal Society. O secretário da sociedade decide então voltar atrás com Newton, que fica furioso. Hooke realmente aborrece Newton bem no início de seu relacionamento pela natureza de sua resposta. É bem negativa. Não há muito positivismo sem o tipo de coisa que Newton gosta de ouvir. Isto é, que ele é um grande homem e que transformou a física. Newton se arriscou muito permitindo que outros vissem o seu trabalho. Agora fracassou. E Hooke está prestes a sentir a ira de Isaac Newton. Ele envia uma carta de 20 folhas para a Royal Society explicando exatamente por que Hooke está errado e ele certo. Insultos são trocados até que Newton finalmente se cansa. Ele volta para seu próprio mundo e anuncia que não publicará mais nada. Mas seu trabalho científico não é tudo o que ele está mantendo em segredo. Durante anos, ele vem se interessando por um trabalho mais misterioso com o dragão, o verme venenoso e o sangue do leão verde. Graças ao seu isolamento recuperado, ele pode agora se concentrar nessa prática ilegal. E é exatamente o que ele faz. Ele se torna um alquimista. A alquimia é a prática milenar da busca por tesouros lendários, tais como a pedra filosofal que poderia transformar metais básicos em ouro. Na época de Newton, isso é visto como uma bobagem, mas ele fica obcecado, com frequência se esquecendo de dormir ou comer enquanto os metais queimam em seu cadinho. A alquimia para Newton continha o potencial para conhecimentos secretos. Ele lia obras de alquimia, fazia experimentos, e isso é bem diferente dos princípios da revolução científica, onde você estaria aberto para a sua ciência. Uma década mais tarde, o trabalho secreto em alquimia de Newton sofre uma interrupção quando o famoso cientista Edmund Halley reacende o interesse de Newton na ciência com discussão científica. Halley frequentava coffee shops falando sobre a teoria da gravidade e a órbita dos planetas. Robert Hooke afirmava que já havia provado sua teoria, mas após meses esperando para vê-la, Halley continuava de mãos vazias e então se voltou para Newton. Edmund Halley foi visitá-lo e perguntou se ele podia provar que havia uma relação entre as órbitas elípticas dos planetas conhecidas e uma lei do quadrado inverso. Newton disse que podia, pois tinha provas. E de acordo com a história, ele corre para procurar em meio aos seus papéis, mas volta e diz: "Desculpe, eu não consigo achar." Porém, 3 meses depois, a Royal Society recebe um texto extraordinário de apenas 11 páginas. Nesse período de 2 ou 3 meses, Newton escreveu a base, digamos, da física moderna, em 10 ou 11 páginas. Halley encoraja Newton a liberar essas páginas oficialmente, transformando-as em um livro, para que o mundo soubesse o que ele havia feito. Sua lisonja faz com que Newton publique sua teoria da gravitação, assim como outras leis, descrevendo como o mundo funciona em seu maior manuscrito científico, o Principia Mathematica, em 1687. O Principia é apenas um livro, mas que livro! Um dos melhores, uma das maiores obras científicas já publicadas e um dos livros mais importantes culturalmente já impressos. Creio que finalmente as pessoas reconheceram o Principia Mathematica, sua grande obra como base da ciência moderna. Mas o arquirrival de Newton, Robert Hooke, ainda reivindica ter provado primeiro a teoria da gravidade de Halley. Entretanto, Hooke achava que não podia usar a matemática para explicar adequadamente o que acontecia nos movimentos planetários. Então Newton pegou essa ideia e aplicou a ela um tratamento rigorosamente matemático. Newton dispensa a contribuição de Hooke. Newton ficou absolutamente furioso. Ele tinha dado a Hooke algum crédito ao escrever o Principia. Mas devido à arrogância e ao orgulho de Hooke, ele resolveu apagar as referências a ele, com exceção de 2.
Mas em 1703, Robert Hooke morre. A vida de Newton mudou da noite para o dia. Ele publica outro grande trabalho, um follow-up de seu primeiro artigo sobre ótica 30 anos após a pesquisa original. Após a morte de Robert Hooke, Newton domina as atas da Royal Society durante os anos seguintes até sua morte, em 1727. Mas alguns especialistas acham que há mais que apenas Robert Hooke nos segredos de Newton. O professor William Newman é um importante especialista no trabalho alquímico de Newton. Em 2010, Newman fez uma descoberta que o convenceu de que as teorias sobre a luz de Newton foram inspiradas por seu trabalho em alquimia. Como Newton pensava na luz como uma composição de glóbulos materiais, como ele chamava, era algo perfeitamente natural e óbvio pensar em analisar a luz da mesma forma que alguém analisaria substâncias químicas. Se Newton quiser manter sua reputação, o segredo é essencial. A alquimia de Newton é algo que a maioria das pessoas teria achado fraudulenta. Elas imaginariam por que motivo ele trabalhava tanto em algo que quase todos pensavam ser obra de falsificadores e idiotas. Newton se interessava por essas coisas. Bem, ele ainda era uma figura eminente e acho que seria considerado esquisito. O fato de um dos cientistas mais famosos do mundo ser um ávido alquimista parece uma enorme contradição. Mas as contradições não terminam aí. Newton tem um interesse ainda mais surpreendente. É obcecado por códigos secretos e profecias da Bíblia. E isso poderia lhe custar o emprego, ou mesmo sua vida. Nos últimos 20 ou 30 anos, temos uma imagem de Newton que está muito interessado em ideias religiosas. Ele decide que vai fazer pela teologia o que ele fez pela matemática e pela física. E como protestante radical, passou no protestantismo normal radical por algo muito anormal. Ele precisa passar 5 ou 6 horas todos os dias em estudos religiosos. Ele escreve mais sobre as escrituras do que sobre ciência e alquimia combinadas. A obra de Newton sobre estudos bíblicos é o exame dos primeiros textos religiosos e sua dissecação. Ele tem uma mente analítica e gosta de examinar os registros da Igreja e a Bíblia. Newton é particularmente obcecado pelo Livro das Revelações e crê que ele contém informações secretas sobre o fim do mundo. Para Newton, existem pessoas, incluindo ele mesmo, que conhecem a verdade e são sempre perseguidas. Às vezes martirizadas, às vezes exiladas e às vezes têm de manter sua obra em privacidade. Mas no final, quando chegar o dia do julgamento final, essas pessoas herdarão a terra. Nos campos da ciência aparentemente não relacionados, da alquimia e teologia, Newton aplica a mesma busca obsessiva para a verdade de cada um. Com exceção de 2 ou 3 pessoas, durante a vida de Newton, ninguém sabe o que ele pensa e em que ele acredita. Newton está convencido de que a ele apenas foi dado o dom de descobrir os mistérios do universo, seja através da ciência, da religião ou da alquimia, e mantém um manto de segredo sobre as três. Mas deve ter havido alguma coisa que Newton queria mais que tudo esconder e que levou para o túmulo. Sabemos que ele destruiu centenas de papéis semanas antes de sua morte. Existem 2 fontes dizendo que Newton queimou algum material antes de morrer. Na primeira, alguém afirma ter visto Newton queimar grande quantidade de material antes de morrer, que quase certamente deveria ser referente à teologia. Mas não sabemos por que ele faria isso, já que o material deixado é herético de qualquer forma. Não podemos imaginar o que seria pior a ponto de ele querer queimar. Acho que ele queimou alguma coisa de alquimia, porque a vasta quantidade de notas de alquimia é de autoria de outras pessoas. E deve haver milhares de palavras de reflexão de Newton que ficaram perdidas para nós. Os papéis que Newton queimou antes de morrer poderiam ser cópias de material existente que ele queria jogar fora. Mas, dado seu interesse em alquimia e teologia, alguns pesquisadores suspeitam de alguma coisa mais bizarra. Hoje, esse ato desafiador pode parecer extremo,
mas o professor Michael Fitzgerald acredita que foi impulsionado pelas condições de Newton. Tenho 100% de certeza de que Isaac Newton tinha a síndrome de Asperger. A chave dessa condição apresenta-se por fraco relacionamento pessoal, empatia fraca, olhar fixo, problemas para entender expressões faciais e corporais, e seu portador tem comportamento repetitivo. Ele escrevia palavras sem cessar. Estas não são páginas de uma obra, mas com frequência milhares de palavras que ele escrevia do nada. Fitzgerald descreve outras características que ele vê em gênios com Asperger. Eles têm interesses muito limitados, tornam-se obcecados por alguma coisa e insistem nela até vencer o prêmio Nobel. Creio haver muitas provas independentes de que Newton chegou ao seu próprio limite continuamente e que tinha um comportamento confuso, sendo capaz de se concentrar profundamente e ficar obcecado por alguma coisa que estivesse fazendo. Fitzgerald também acredita que Albert Einstein e Charles Darwin mostraram sinais da síndrome de Asperger. Se Newton tem Asperger, seu cérebro trabalha diferentemente daquele de uma pessoa comum. Minha forma de descrevê-la é como se existissem 12 computadores no cérebro operando independentemente uns dos outros. Eles não têm ligação, não estão integrados como em uma pessoa neurotípica ou comum. Esse intenso processamento local pode funcionar de modo bem superior a um cérebro integrado. A síndrome de Asperger não apenas ajuda a explicar o gênio de Newton, como o seu aparentemente disparatado interesse em teologia, alquimia e física. Diferentes áreas de seu cérebro trabalhando independentemente, mas cada uma delas com um intenso poder local. Ele é uma figura grandemente contraditória e isso é muito comum em gênios. Eles têm o seu lado científico e seu lado irracional voltado para o oculto ou assuntos espirituais. Isso é completamente bizarro, mas é muito comum em pessoas com a síndrome de Asperger ter essa divisão. Fitzgerald acha que a vida de Newton teria sido bem diferente sem Asperger. Se Newton não tivesse tido a síndrome de Asperger, creio que ele não seria Newton. Não estaríamos falando sobre ele hoje, ele seria apenas mais um agricultor. Quando Newton morreu, era um dos homens mais famosos do mundo. Newton é agora uma figura mais de sua época. E entender como ele via o mundo e como sua ciência emergiu é o modo mais interessante de contemplá-lo. A imagem de Newton hoje é muito mais complexa do que a do passado. Mesmo assim, seu status como cientista não mudou nem um pouco. Ele é o maior cientista dos últimos 1000 anos. Se Newton tinha síndrome de Asperger ou não, uma imagem mais verdadeira e interessante está emergindo de um homem cujo gênio lhe custou o benefício social, mas que é festejado como uma das personalidades mais influentes da história. Versão Marshmallow São Paulo.